Vamos esperar que alguns irmãos possam se achegar. Nós estamos iniciando o nosso culto ao vivo, culto doutrinário de hoje. Queridos irmãos, é uma alegria poder retornar e estar falando convosco, mesmo nós estando longe um dos outros, mas nós estamos perto, porque a nossa fé nos aproxima e isso nos faz vencer. Estamos vivendo dias difíceis, não podemos ignorar isso, mas agora é o tempo de nós estarmos mais unidos. A nossa união deve mover o coração de Deus de maneira que possamos fazer cair agora todas as barreiras ideológicas, não levantar nenhum tipo de bandeira. Pelo contrário, hoje, na atual circunstância, é tempo de nós estarmos unidos em oração. Vamos orar pelo governo do nosso país, para que ele tenha serenidade para gerir toda essa situação. Vamos orar pelo governador do nosso estado, orar pelo prefeito da nossa cidade, o senhor Cal Ribeiro, para que também tenha graça, sabedoria, serenidade para gerir toda essa situação. Não vamos causar pânico, porque neste momento é momento de sobriedade. Precisamos ser sóbrios, estarmos vigilantes. Não sabemos o porquê de tudo isso, mas uma coisa é certa, queridos. A Bíblia diz que nada acontece sem que Deus assim o permita. E nós estamos exatamente por permissão de Deus frente a tudo isso. Eu quero pedir a sua permissão para neste momento elevar a Deus uma oração, suplicar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, pois com certeza tem uma bênção de Deus designada para o dia de hoje, para você. Se você pode, feche os seus olhos aonde você estiver, curve a sua cabeça e vamos elevar a Deus a nossa oração. Querido Deus, nosso amado e eterno Pai, elevamos a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas emoções. Somos gratos pelo dia que o Senhor nos concedeu, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, às angústias que muitos têm passado. Nós nos consideramos, Senhor, mais que vencedores. Temos vencido o mal que nos estava proposto para hoje. Portanto, só nos resta agora, ó Deus, poder Te agradecer, Senhor, por tudo que já fizestes por nós e por tudo quanto mais o Senhor ainda irá fazer. Nesta oração, meu Pai, nós oramos pela direção do nosso país, oramos por aquele que preside sobre a nossa vida, por todo o seu ministério. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria, dê graça, dê serenidade, para que Ele possa gerir a condição, Senhor, e conduzir o destino da nossa nação, vencendo, Senhor, esse caos que foi instalado em nosso país. Venha abençoar, Senhor, o governador do nosso estado de São Paulo, as demais unidades federativas desta nação, que o Senhor dê sabedoria àqueles que governam, e em especial nós oramos por nossa cidade. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do nosso prefeito, que o Senhor dê graça e dê sabedoria, para que ele possa, frente a toda esta situação, nos promover, Senhor, uma saída, um escape, ó Deus. Venha abençoar, meu Pai, agora, Senhor, todos os pastores desta cidade, meu Senhor, que assim como eu aqui estou, intercedendo em favor
do nosso país, acredito eu que ambos, Senhor, também se encontram em oração, em clamor, também neste mesmo propósito. Abençoa todo o teu povo que por conta dessa situação se encontra em casa. Ó Deus, sei que o templo pode estar fechado, mas a igreja, Senhor, ela permanece aberta, atenta, trabalhando em todo o tempo. Ó Deus, venha nos abençoar, meu Pai, com as tuas ricas e copiosas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, por tudo quanto o Senhor já tem promovido a nós. Hoje, acordei com saudades do céu. E tem dia que a gente está assim, saudade do céu, desejoso do céu. Quero vos trazer uma palavra da parte de Deus, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 5, versículos 7, 8 e 9. O texto sagrado nos diz assim: o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para os que lhe obedecem. Esse texto nos traz grande reflexão acerca do que estamos padecendo. Quando meditava nesta palavra, veio-me ao coração a temática para esse texto: aprendendo no sofrimento. Por que sofremos? Essa é uma resposta que nós queremos saber. Quando sabemos da resposta, às vezes nos causa alívio e em outras situações nos causa até revolta. Mas revolta por quê? Ou alívio por quê? Por conta da causa. Quando descobrimos a causa do nosso sofrimento, pode promover o alívio ou a revolta. Nós podemos sofrer, sim. O próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, e nos confortou dizendo: tem de bom ânimo. Podemos sofrer, sim. E por quais motivos nós podemos sofrer? Eu posso deixar aqui para a sua meditação pelo menos 2 motivos pelos quais nós podemos sofrer. O sofrimento, ele pode ser promovido por nós mesmos, pelos nossos próprios atos, por coisas que nós fazemos ou por coisas que nós omitimos em fazer, aquilo que nós deixamos de fazer. Então nós podemos promover este sofrimento, mas também nós podemos sofrer por vontade de Deus. Talvez você seja impactado com isso. Vontade de Deus? Sim, vontade de Deus. Porque o sofrimento, ele pode fazer parte dos planos de Deus para a nossa vida. Pode ser uma provisão divina. Sim, ele permite
que passemos por situações de adversidades. E por isso, nós precisamos sofrer. É bem verdade que a Bíblia diz que nós precisamos ser provados para depois sermos aprovados. Então, a aprovação de Deus para a nossa vida é mediante a provação. E essa provação pode estar exatamente enquadrado dentro desse termo sofrimento. Dentro desse texto aqui, nós podemos extrair algumas verdades. Verdades estas que, segundo o escritor aos Hebreus, está relacionada à vida do nosso mestre. Nesse texto, o escritor aos Hebreus, ele escreveu acerca do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele está falando de Jesus Cristo. E se Jesus teve que sofrer, se Jesus precisou sofrer, se Jesus tirou proveito do sofrimento, tirou aprendizados do sofrimento, imaginemos nós é que precisamos sim passar pelo sofrimento, porque o sofrimento nos traz alguns ensinamentos. E nós vamos aprender alguma coisa, algumas verdades, veremos contida nesse texto. Primeiro, versículo de número 8, nós podemos tirar uma verdade, é que o sofrimento está destinado a todas as pessoas. Sofrimento, atingimento não é só para os bons, nem tampouco só para os maus. O sofrimento é para todos. No versículo de número 8, o escritor, ele diz assim: embora sendo filho. Como homem, Jesus teve sobre si os sofrimentos como parte da sua vida. Mesmo sendo filho, ele sofreu. Então isso nos arremete a entender que todos, sem exceção, passam pelo sofrimento. Nós sofremos, diferentemente de Jesus, sofremos por conta da nossa natureza pecaminosa. E por conta desta natureza pecaminosa, na maioria das vezes, provocamos o nosso. E com isso, temos que passar por ele. Mas o sofrimento, ele só pode tornar-se algo devastador, um desastre. Só posso considerar o sofrimento como um desastre se porventura nada eu conseguir extrair desse sofrimento. Se eu não aprender nada, se eu não extrair nada, se não tiver nenhum aprendizado, então foi um desastre, foi um caos. Caso contrário, o sofrimento pode ser uma escola para a minha vida, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, ele nos traz uma consolação através do seu escrito. Na sua primeira carta, no capítulo de número 5 e o verso 9, ele nos revela uma grande verdade. E essa verdade de Pedro nos traz consolação. Vejamos o que ele diz: ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que Pedro quis dizer aqui? Você não é o único que sofre. Aleluia! Você não é o único que está passando por provação. Você não é a última pessoa da qual recai sobre si um fardo do qual
você não possa levar. Não, de forma alguma. Você não é o único que passa por provações. Você não é o único que está sofrendo. Pedro nos traz esse consolo, esse conforto. E o conforto de Pedro é sabermos que assim como eu, assim como você, existem muitos outros que estão sofrendo. Em meio a o contexto que vivemos no Brasil, com essa crise, toda a Europa está sofrendo. Já atingiu mais de 150 países. Então, assim como eu e você, meu querido, são muitos que estão sofrendo. Entenda isso. O filho, mesmo ele sendo filho, se o Filho de Deus, Jesus, sofreu, eu e você não temos nenhuma razão para reclamar, para murmurar de forma alguma. É hora de adorar, é hora de glorificar, é hora de tributar louvores àquele que vive e reina para todo sempre. Vamos adorar o seu nome, porque ele merece. Segunda grande verdade que nós extraímos desse texto aqui é que o sofrimento, além de atingir todos, ainda gera obediência. No versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência. O sofrimento promove-nos a nos tornarmos obedientes. Porque o sofrimento é a hora que a coisa aperta. E quando a coisa aperta, a gente rapidamente recorre àquele que tem a solução. É nessas horas que nós juramos mais. É nessas horas que nos aproximamos mais de Deus. É nessas horas que passamos a cumprir a sua palavra. É nessas horas que nós queremos estar no templo, porém as portas se encontram fechadas. O sofrimento gera obediência. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. É o que diz o versículo de número 8. Observamos que existiu aqui um aprendizado na vida de Jesus. O próprio Jesus, o escritor está dizendo aqui que Jesus aprendeu. Jesus aprendeu, ele extraiu, ele obteve um aprendizado em meio àquilo que ele sofreu. Paulo também sofreu, foi um dos homens que mais sofreu no Novo Testamento. E a gente conhece a história de Paulo. Sofrimento na obediência. E quando ele clamava a Deus, e a Bíblia diz que foram por 3 vezes, para que o Senhor tirasse dele aquele espinho na carne. O Senhor bradou para Paulo dizendo: olha, a graça de Deus é suficiente, meu irmão, para nos dar força. A graça de Deus é suficiente para nos dar vigor, para vencer o sofrimento, para vencer a prova, para vencer a luta. Só nos basta a graça, ela é suficiente. E o poder de Deus, através desta graça, é aperfeiçoado em nós, em nossa fraqueza. Amém, queridos? Vamos fazer o que então, em meio a esse sofrimento? Aprender? Ou vamos reclamar? Vamos extrair um grande aprendizado com tudo isso? Ou vamos preferir murmurar? E muitas vezes murmuração sem causa.
O mesmo apóstolo Paulo, do qual o Senhor, de forma diplomática, disse para ele: não vou tirar o teu sofrimento, Paulo, dizendo: a minha graça te basta. O mesmo apóstolo, ele disse que tinha prazer em carregar no seu corpo as marcas do sofrimento de Jesus Cristo. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente aprende que o sofrimento não foi simplesmente um desafio para desaprovação da nossa fé. Não, de forma alguma. O sofrimento não nos tira a fé, não nos rouba a fé. O sofrimento nos edifica a fé. O sofrimento nos eleva. O sofrimento nos passe pelo sofrimento na obediência. Deixa gerar obediência para que você cumpra com todos os desígnios que Deus quer para a sua vida. Se você está sofrendo, entenda isso. Lute para que o seu sofrimento possa gerar em você não mais dores, não mais angústia, mas lute para que esse sofrimento possa gerar. Deus é com você, Deus é comigo, Deus é conosco, para nos dar vitória, em nome de Jesus. Posso extrair mais uma grande verdade desse texto de Hebreus 5. No versículo 8, nós extraímos duas grandes verdades: que o sofrimento é para todos e que o sofrimento gera obediência na vida do cristão. Mas no versículo 9, nós aprendemos que o sofrimento ele gera aperfeiçoamento. Diz assim: e tendo ele sido aperfeiçoado, e tendo sido ele aperfeiçoado. Aperfeiçoamento é crescimento, aperfeiçoamento é amadurecimento. Aperfeiçoamento é muito mais do que simplesmente tornar-se perfeito, um ser perfeito, mas é crescer, é evoluir, é entender que o sofrimento nos eleva. É isso que o aperfeiçoamento aqui, escrito pelo escritor aos Hebreus, quer nos dizer. Isso nos eleva. E o sofrimento tem esse poder. Isso, tem esse poder. E isso traz esperança para nós. Promove perseverança na nossa vida. E não só isso, mas o sofrimento nos gera outros frutos do Espírito. Esses frutos nascem em nós. Começa a nascer em nossa vida por conta do sofrimento. É nesse tipo de situação, é nessa condição caótica, difícil, de tribulação, que se gera em nós esse crescimento, que nos torna maduros, que nos torna adultos. Crescemos, evoluímos. Quando criança, disse Paulo, comia leite, era alimentado com leite. Mas quando a gente cresce, passa a comer algo mais sólido. E o sofrimento é exatamente essa solidez alimentar.
serve exatamente para isso. Então, amados, vamos entender que em meio a toda essa circunstância, em meio a todo o sofrimento que passamos, não só se resumindo ao que estamos vivendo hoje no Brasil, mas o sofrimento do nosso dia a dia, sofrimento na nossa casa, em meio à nossa família, sofrimento no trabalho, sofrimento na igreja, porque como pastor nós sofremos, é árdua a tarefa que Deus nos confiou. E eu sofro, e quando eu meditava nessa palavra, ela veio primeiro de encontro ao meu coração, porque nós sofremos pela nossa causa, sofremos pela causa do Mestre. Nossa causa porque temos os nossos problemas pessoais, e a causa do Mestre porque a igreja ela é grande. E são muitos com diversos tipos de problemas. Dentro desta causa está o seu problema, que muitas vezes nos por conta da sua situação. Então, o seu sofrimento tem o meu sofrimento. E nós sofremos com isso. Mas é o peso que temos que carregar. É o peso que eu tenho que carregar. É o peso da obra do Mestre. Assim como Cristo sofreu. E com o seu sofrimento ele extraiu aprendizados. E aquilo que está escrito aqui na Epístola aos Hebreus, assim também eu e você, entenda isso, fomos chamados também. E a nossa carreira, a nossa trajetória, a carreira que nos foi proposta, dentro dessa carreira também nós temos os nossos altos e baixos. Há tempo para todas as coisas. E em meio a esses tempos, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então, existem tempos, sim, em que nós sofremos. O bom é que esse tempo não é para sempre. É só um período. E esse período ele passa. Ele passa. E passando o vendaval, com certeza vem a Podemos extrair mais uma grande verdade desse